quadrados com 60% de economia, começando com menos de 100 mil reais. Primeira coisa que a gente fez foi comprar o terreno, ele custou 55 mil reais há cerca de 5 anos atrás, e hoje em dia só o terreno já vale mais de 180 mil. A gente dividiu a casa em várias etapas, parcelado em 12 vezes sem juros. A gente construiu a parte 1, tem a playlist completa de vídeos, mostrando como a gente conseguiu, com tão pouco dinheiro, construir um produto viável. Tem também uma playlist da parte 2 da casa, também com todos os serviços, inclusive os serviços de custos indiretos, né? Como Tijolinho, a né? construção desses muros, que foram feitos em tijolo maciço, já é o acabamento, a estrutura e a vedação, todos os 3 serviços. Inclusive o cobogó, com a falta do cobogó, onde a gente também reciclou portões de metal da casa onde eu cresci. Isso tudo nos gerou 50% de economia. A gente também fez a calçada em tijolinho maciço, precisa até passar o mata-grama aqui, né? Mas é fácil de matar, tá? Só preguiça mesmo dos moradores. Com 44% de economia, esse piso é travado. Esse ano, finalmente, a gente conseguiu fazer o pergolado da garagem. Se eu não me Ficou engano, bonito, saiu viu? por volta de 5 mil reais. Já tinha feito um poço, também por volta de 5 mil reais. E o nosso barracão, que virou o nosso depósito, que custou 2 mil reais na época. Nós utilizamos um tapume ecológico no lugar daquele tapume rosa. Mais barato do que o tapume rosa, com a telha ecológica. Isso nos permitiu não precisar desmontar o barracão. Hoje em dia, ele é um apêndice essencial para casa. E esse ano, a gente fez um telhado verde. Começou a fazer um telhado verde extensivo nele. Acabei de jogar o mato e em breve vai estar todo verdinho. A gente também fez aqui um pequeno jardim, colocou algumas... Gostei dessa ideia que eles fizeram aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Então a gente quer proteger a casa, né, com essa vegetação contra o sol oeste, que é o sol mais quente. Como a gente instalou energia solar, a gente também trocou o carro para um carro elétrico. Agora a gente nem gasolina precisa mais pagar. A gente tá morando praticamente de graça, porque a gente não paga água, não paga esgoto, porque a gente fez uma fossa ecológica 60% mais econômica, que ainda dá banana e não precisa de limpa-fossa, não paga mais a energia que a gente gasta na casa, além de economizar muito com iluminação e ventilação natural, porque vocês sabem que a nossa casa, né, ela é bem aberta e integrada ao meio ambiente. A gente conseguiu também fazer o piso da garagem. A gente fez esse desenho aqui bem diferentão, com sobras de madeira, as madeiras ainda estão aqui, coitadas, e colocou brita mesmo que tava sobrando. Aqui a gente tem um radier de concreto polido, que parece que é o piso da casa, e é o piso da casa, mas na verdade eles são vários serviços. Piso final, a fundação e o contrapiso, fez em um só serviço. Ele nos gerou 50% de economia, fora que ele ficou pronto em uma semana. E é porque a gente ainda fez ele com essa bordinha aqui, ó, né? Né, como se ele estivesse flutuando. E basicamente é um tipo de fundação rasa, perfeita para terrenos fracos. Pode ser usada em casas de 2 andares, pode ser usada em prédios. É a fundação mais usada daí para fora nos Estados Unidos. Não precisa de escavação, onde a gente aproveita o próprio concreto. Aí, ideia top, viu? O polimento, ele já vira o piso final da casa. E a gente fez ele em diferentes níveis, porque o terreno, ele tem 1 metro de caimento. Então não só a gente deixou o desnível da área externa para a água não invadir, como dentro da casa a gente tem aqui um degrau dividindo 2 níveis, que foi pra gente economizar 18 mil em movimentação de terra. Junto com a parte ali do container, pilotiza. Então o container flutua, que é onde é a parte mais baixa do terreno, e a gente não queria preencher de terra. Então o container, ele flutua ali. Outra técnica que a gente utilizou, aqui a gente tá no hall, né, da casa, nem apresentei, né, vou voltar. Aqui é a porta da casa, que a gente investiu um pouquinho mais. Fez uma porta sobre medida. Deixa eu voltar aqui rapidão, só pra ver. Ah, aqui é onde que a gente... Pera, deixa eu ver aqui. Aqui é onde a gente entrou, ó. Deixa eu ver... Da casa, nem apresentei, né? Vou voltar. Aqui é a porta da casa, que a gente investiu um pouquinho mais. Fez uma porta sobre medida. Ah, é aqui, ó. Aqui tem um banheiro do lado. Aqui tem um quarto. Aí aqui tem outro quarto. Sala de estar, cozinha, sala de jantar. Aí aqui tem outro quarto. Então, no caso, são 3 quartos. E aqui eu acho que deve ser a área de lazer. Nem apresentei, né? Vou voltar. Aqui é a porta da casa, que a gente investiu um pouquinho mais. Fez uma porta sobre medida. Podia ter economizado mais no que. E foi 4 mil reais essa porta de vidro temperado com madeira maciça feita sobre medida. Mas a gente economizou aqui, ó, no cobogó, com a falta do cobogó. A gente fez uma parede de cobogó utilizando só o tijolo em pé, né? Sem o cobogó. Que ajuda muito na ventilação da casa e na iluminação natural também. As paredes da casa, a gente usou majoritariamente o
tijolo ecológico, ele economiza até 80% em concretos e argamassas, até 100% de forma de madeira, porque a estrutura da casa vai toda embutida nele, então ele se tornou uma alvenaria estrutural, e economiza até 100% do acabamento. Porque, por exemplo, nessa parede aqui, ó, a gente nem chegou a rejuntar e nem impermeabilizar, para vocês terem ideia. Deixou ele como a falta, natural. Às vezes, não faz falta, a falta do rejunte se tornou uma oportunidade. A parede ela é toda furadinha, então eu posso colocar minhas recordações onde eu quiser, ela é toda modular. Eu não preciso furar, porque ela já tá toda furada. Só precisa rejuntar um lado do tijolo ecológico, mas você pode fazer outros tipos de acabamento também. Aqui a gente rebocou o tijolo ecológico, ele economiza mesmo com o reboco, porque ele elimina a camada de chapisco e o reboco são só 5 centímetros e não 2,5 cm. A gente ainda eliminou 100% dos Gostei do banheiro da casa, né, como porcelanatos e cerâmicas, então tem uma só cerâmica nessa casa, ou porcelanato. Todas as áreas molhadas a gente fez de cimento queimado. A gente economizou até o nicho do banheiro. E tem vídeo no canal ensinando receita de cimento queimado, gente, que sai de R$131 o metro quadrado, para você aplicar um porcelanato para só R$2 o metro quadrado, para você fazer sua própria massa de cimento. Economia você mesmo, muito né? boa. Botar a mão na massa, fazer o finíssimo acabamento na sua parede, né? E se você quiser pagar a mão de obra, ela vai lhe cobrar como se fosse uma massa corrida, e aí fica R$22 por metro quadrado. Finaliza quando é mão de resina? Perfeito. Esse vaso belíssimo, inclusive, eu peguei de uma amiga minha que tava se mudando, e aí foi captura, né? Essa mesma amiga que tava se mudando também, eu peguei esse papel de parede de graça e eu mesma apliquei, então assim, eu amo você, o seu custo. A gente fez essa bancada de madeira com sobra de madeira, então ela também saiu virtualmente de graça, fez um corte bem bonito. E aqui, como cada metro quadrado da casa, gente, custa a partir de R$3.500. É uma coisa cara. Então aqui, para aproveitar esse corredor e não precisar aumentar, né, um metro quadrado da casa, a gente colocou a pia. Eu adoro essa solução, porque a gente aproveita esse espaço de circulação como um espaço de função, e você pode lavar a mão rapidamente se você não quiser entrar no banheiro só para fazer para a sala de refeição. jantar. Aqui um ambiente que a gente quase nunca mostra, porque sempre tá muito em uso, pra gente não dizer bagunçado. Nosso escritório, né, vulgo bate-caverna aqui, banheiros. Ele é um escritório reversível, então ele também funciona no quarto de hóspede, quando a gente quer receber visita. A gente abre aqui esse sofá-cama e isso aqui se torna mesmo um quarto. Por enquanto ele tá com essa mesinha aqui improvisada de canto, porque às vezes a gente trabalha caminhando, aí bota uma esteirinha bem aqui, bota o computador aqui nessa mesa que fica elevada. Adoro janela banco em quarto. Eu consigo trabalhar com vista pro jardim e me estressar, né, pelo menos com vista pro jardim. Faz com que eu consiga trabalhar bem mais, porque eu vou equilibrando meus níveis de estresse com o verde, né? Esse é o segredo da produtividade. A gente fez uma parede de cimento queimado, que é a parede onde a gente trabalha, né? É aqui que a gente faz tudo. Colocou aqui um logotipo do acervo, olha que bonito. Inclusive, nós vamos abrir novas vagas para acervo, gente. Se você quiser aproveitar, a gente faz um curso gratuito. É só você clicar no link fixo no comentário para você escrever de graça, gente. A gente ensina essas técnicas mais. Intensivão da construção. O guarda-roupa, que também é bem espaçoso. Ele é sem porta, que é para facilitar, né, o dia a dia, que a porta é caro. E aí também ele não tem fundo, eu gastaria. Ele só tem esse fundo de branco que faz a demarcação. Aqui é o guarda-roupa, guarda-tudo, guarda-tralha, que é a tinta de terra, gente, porque não tem tinta, né? Tem terra no terreno, comprou um livro para pintar essa casa. Aqui também, ó, é rejunte de terra, não comprou nem o rejunte. Lembrando que tudo isso daqui tem canal, as luminárias, né, e as instalações passam todas no tijolo ecológico. Aqui é o outro lado do hall, com aquela mesma técnica, né, de sem rejunte. Ficou bom, viu? Você não Essa parte. Aqui a gente coloca nossas tralhas, nossas bolsas, tem um banquinho, tem um espelhinho pra checar o look do dia. O look do dia é esse, italiano, meninas, italiano, mamma mia. Aqui a gente chega no miolo da casa, né, a parte principal, que é tudo integrado. Cozinha, lavanderia, sala de estar, a extensão da sala de estar com a sala multi, sala de jantar, integrado com o jardim, e o quarto tem porta. Pra cá a gente tem uma sala que é uma sala bem multiuso, bem funciona como quarto de hóspedes, porque a gente pode puxar essas portas de vidro e essa cortina, e aí dá privacidade total, inclusive o ar-condicionado. Ai, Amanda, eu reparo no tijolo ecológico. Pois é, não tinha ar-condicionado, a gente instalou depois, fica bem mais discreta, porque a gente não quis embutir 100%. Mas você pode quebrar o tijolo ecológico, gente, e mostra aquele que eu não pintei, não. É, mas se pintar, ele fica igual. Teve que quebrar ali também. Se pintar, fica igual. Inclusive, você não reparou, ó. Pronto. Esse daqui, ó, a gente trocou a face dele. Não dá nem pra notar. O reparo do tijolo ecológico é muito... Você corta a face. Isso aqui depois eu vou preencher essas
terra, mas você corta a face do tijolo ecológico e cola no lugar para qualquer reparo. Aqui ficou minha área de quebra-cabeça, a parede foi pintada com tinta de cal para sair mais econômico. E isso aqui é um escritório meu, multiuso, a mesma técnica da janela baixa, que agora, né, ele tem aqui uma bola para exercícios pélvicos, né? Por quê? Porque vamos à grande revelação. Roda a revelação! Pois é, pessoal, temos mantido esse segredo de vocês. Estou grávida e é por isso que estamos gravando esse vídeo, né, do tour da casa, que é o último vídeo da casa térrea, porque nós somos despejados no nosso quarto. O inquilino solicitou que aquele quarto fosse dele e ele vai chegar em 5 meses. Então a gente vai ter que construir um segundo andar aqui em tempo recorde. Eu tinha planejado engravidar em junho desse ano. Eu já tô de 4 meses, então vocês podem ver que as obras tiveram que ser adiantadas cerca de 1 ano. A gente ia fazer o segundo andar em tijolo ecológico com calma, porém, como a gente tá com muita pressa, né, para receber esse neném, essa neném, a Fernanda, não dá certo construir com tijolo ecológico, porque a gente precisa de muita agilidade. Então a gente vai usar uma construção seca. O tijolo ecológico, ele é uma construção enxuta, mas ele ainda precisa de concreto, precisa comprar ferro, e isso tudo demanda um pouco mais de tempo. E a gente quer uma construção em tempo recorde. Vai utilizar o light wall, gente, que eu não lembro se vocês viram aqui no canal, tem vídeo aqui, clique aqui pra ver, a gente visitou a fábrica. São placas cimentícias que já vêm prontas. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, essa sala multiuso e essa sala que eu tô agora, vão ser expandidas Ideia para um segundo boa, andar. viu? Porque a casa já tá... Porque a casa já tá construída, aí não faz sentido, tipo, acabar com o que já tá feito, né? Pro segundo andar. E refazer. Light wall, o piso, as paredes e o teto. Por quê? Porque é chegar e montar, gente. A gente pode fazer uma obra numa casa que tá pronta, né? Tipo, é mais complicado. Então, fazer uma construção seca, tipo Lego, chegou, montou, é o ideal pra gente nesse momento. E ainda vai sair econômica, a gente vai te mostrar. Aqui, ó, vai ficar a escada. É importante frisar que eu já tinha pensado no projeto da casa com um segundo andar, desde os primórdios, né? Quando eu comecei a pensar na casa, eu já tinha pensado nessa possibilidade de ter que expandir a casa, né? Caso a família crescesse. Aqui eu já tinha deixado essa parte aqui do jardim, pensando, né? Que aqui ia ter a escada do segundo andar. E que aqui seria a projeção do segundo andar pra gente construir. Aqui a gente vai fazer um quarto, aqui onde a gente tá na sala multi. Segundo andar, ele vai ser o nosso closet e vai ser também o nosso banheiro. E se você quiser ver mais sobre esse projeto, o Fernando já gravou um vídeo de construção de um segundo andar numa casa que não foi projetada para um segundo andar. A gente vai estar utilizando um material leve, que é o light wall, que vai pesar pouco na nossa fundação, vai pesar pouco na nossa estrutura. Inclusive, a gente nem vai precisar fazer nenhum reforço estrutural. A gente vai utilizar uma estrutura metálica com light wall, morreu, pá, acabou-se. A gente vai tirar essa parte aqui toda do telhado, nos economizou cerca de 50%, porque a gente utilizou telha sanduíche, que eliminou 100% a laje de concreto da casa, 100% do termoacústico também, fazer, e ele ainda é isolamento, de parede, né? Porque no lugar de 30% de inclinação, ele pode ser instalado a partir de 5% de inclinação. A gente economizou muita parede. E a parede mais barata, né, gente, é aquela que você não constrói. Ah, sem falar que toda essa área aqui da casa, da parte 2, foi instalada literalmente em um dia. Nos gerou cerca de 50% de economia. Tudo isso aí tem vídeo. Aí, Amanda, e as instalações? Olha como fica discreta aqui as instalações. Dá pra ver ela correndo na madeira? Quase não dá, né? Na pouca estrutura de madeira que tem, né, na casa. Essa telha elimina 100% das ripas, 100% dos caibros. Só precisa colocar as terças a cada 1,5 m, 2 metros, de acordo com o fabricante. Tem parede, elimina até a linha de madeira, porque você pode apoiar direto na parede. Outra economia que a gente teve aqui, gente, na nossa cozinha, foram as bancadas. Nossa, Amanda, como assim economia uma bancada? Granito. Porque eu pedi a minha bancada sem saia, só isso economiza 10% do valor da bancada. Eu pedi ela escovada, você elimina toda aquela parte que engrossa aqui a bancada. Eu acho que fica até mais feio, eu gosto da bancada slim assim. Eu não queria pagar 10% a mais em pedra, só pra minha bancada parecer grossa, e eu prefiro ela fina. Eu pedi o granito mais em conta que tem aqui, praticamente, que é o granito verde Ubatuba, no lugar do preto São Gabriel. Ele é bem conhecido, ele. E eu pedi ele escovado pra ficar esse diferente, né? Não ficar com aquela cara de granito comum. Ela o tem liso. de embutir, é uma bancada bem larga, 1,20 m, eu acho, por 2,20 m. É enorme, viu? Uma área para poder a pessoa sentar desse lado lanchar e desse lado aqui poder cozinhar. Outra coisa legal é que a bancada aqui da pia, ela é 2 em 1. Do lado de cá, ela é toda a pia da cozinha, inclusive a área molhada é muito importante. E do lado de cá, meio a meio, ó, ela é a lavanderia. Aqui do lado de cá, eu tenho uma máquina lave-seca, eu tenho um tanque embutido aqui na pedra, ó, para eu lavar o que eu precisar. Muito bom, viu? E eu tenho toda uma área de armazenamento aqui também de coisas de lavanderia e coisas de casa. Aqui tem uma calha de embutir, área molhada, é muito importante.
bastante a cuba também, que eu comprei uma cuba bem grande, não me arrependo. Tem lixeiro de embutir também, que é um luxo, na minha opinião. Aí essa bancada, ela só tem, ó, as duas, ela só tem as paredes laterais. Vocês estão vendo que são essas paredinhas aqui. Elas não têm a parede do meio, porque eu ia perder espaço com isso. Eu fiz nelas uma estrutura. Parece que ela também fez essa parte do armário, né? Tá vendo? Não é... Parece que é pallet, né? Ela só juntou as ripas. Muito bacana, né? Metalon de parede a parede para poder essa bancada ser sustentada o peso, sem precisar, né, ter uma parede central aqui no meio. Então aqui eu só tenho a divisão de marcenaria de um lado para o outro. Então aproveitou muito bem o espaço. Falando em marcenaria, a gente também quis economizar aqui na marcenaria. Então a gente aproveitou as próprias paredes de tijolo ecológico para ser a estrutura, né, dos nossos armários. A gente adicionou somente prateleiras, que é o mais em conta que tem quesito de marcenaria. Então marcenaria que não tem fundo, porta, não tem lateral. Essa geladeira aqui tá na família há anos, ela só recebeu aqui uma roupa nova, tá ótima, tá funcionando, tá gelando. As luminárias, todas a gente comprou na internet, então foram tudo baixo custo. Cada uma dessa daqui, se eu não me engano, foi R$100, AliExpress, essa aqui também no Mercado Livre. Eu saí economizando em tudo que deu, gente. Inclusive até nos vasos de planta. Por quê? Porque o vaso mais barato é aquele que você não compra. E o concreto mais barato é aquele que você não joga no chão. Então eu uni aqui o útil ao agradável. E eu fiz vários jardins internos aqui na casa, com essa iluminação indireta belíssima. Utilizei isso aqui como vaso das minhas plantinhas. E essa iluminação indireta, gente, eu comprei a fita de LED no Mercado Livre, o rolo gigante, de tipo 100, 200 metros. Baratíssimo o rolo. Então deu para iluminar a casa inteira com fita de LED a um preço super em conta. Na área da lavanderia, a gente fez piso de tijolinho maciço intertravado, sai 44% mais econômico do que uma cerâmica. Aqui a gente fez um reboco natural, finalizado com tinta de terra, usando a terra do próprio terreno para rebocar, eliminando até o chapisco. E a gente usou o mato do quintal nessa receita também, tá tudo aqui no canal. Falando em receita, também tem receita aqui no canal de tinta de terra, que foi a tinta que a gente utilizou para pintar todas essas paredes que vocês estão vendo aqui. Essa daqui, gente, era a parte 1 da casa, né? Que a gente construiu e morou durante cerca de 1 ano, enquanto a gente juntava dinheiro. A gente só tinha R$100 mil, que a gente comprou o terreno, teve que fazer o poço, teve que fazer o esgoto, a gente só conseguiu construir essa área. Essa delimitação aqui que vocês estão vendo aqui pelo nosso rio, né? Depois o dinheiro nos permitiu construir pontes e fazer a parte 2 da casa. E agora vai permitir a gente, graças a Deus, fazer a parte 3 depois de 3 anos aí morando. É isso, gente. Aos poucos aqui, ninguém é herdeiro não, entendeu? Tem que parcelar. Essa aqui é a nossa sala, eu adoro ela, porque eu acho ela muito aconchegante. Gostei, viu, do projeto. Com 50% de economia. Adicionei aqui um tapete que meus amigos estavam se mudando e tava dando sopa, né? E eu faço a dieta da sopa. Tá dando sopa, eu pego. Essas mesinhas também belíssimas, finíssimas, caríssimas também eles me doaram junto com esse puff. Todo esse agregado de coisas finas perdidos aqui na casa, adorei. A gente tem essa marcenaria aqui, foi toda projetada pela Room Arquitetura, que é nossa aluna lá no acervo, e eu amo, porque é uma marcenaria super econômica em toda a casa. E foi um projeto de interiores, gente. Se garantiu, ela. De casa de rico. Não é porque é baixo custo que não pode ser baixo custo com luxo. Então essa cara de luxo que tem na casa foi graças ao projeto de interiores da Manu. Inclusive é a arquiteta que está fazendo aqui pra gente o segundo andar. Então agradecimentos aí super aos nossos parceiros que estão tomando com a gente no segundo andar, aparecendo aqui, ó. Manu no projeto de arquitetura interior. Gilberto, que é um engenheiro que faz parte do acervo, um engenheiro estrutural inteligentíssimo, que busca economizar nas estruturas, inclusive ele dá assessoria dentro do acervo. Se você entra no acervo, você pode tirar todas as suas dúvidas de estruturas, o Gilberto responde. Tem um arquiteta também no acervo dedicado a tirar Fala comigo também, né, ó. Também. Que se precisar, sou arquiteto, né, gente, com o material. Tenho vários projetos. Da VCX Engenharia, que tá fazendo pra gente toda a parte de instalações. Então, pra vocês verem, gente, não são 2 engenheiros que constroem uma casa. São vários profissionais da área. Verdade. Se você quiser conhecer profissionais da área que fazem parte do acervo, é só você acessar construlove.com.br. Lá a gente tem a nossa lista de profissionais da área para te atender em todo o Brasil, inclusive à distância. Eu atendo todo o Brasil também. Para ajudar a Amanda. A nossa sala de jantar, né, gente, que eu sou apaixonada. Finalmente a gente conseguiu finalizar a marcenaria e fazer o nosso banco. Na verdade, não tá 100% finalizada, falta a fita de LED aqui atrás. Mas é isso, né? Vamos aos poucos. A mesa que era da avó do Fernando. E a casa, apesar bonita, de viu? Custo, vocês veem que é uma casa que ela tem muito vidro, né? Muita iluminação natural proveniente de vidro. Por quê, gente? Porque aqui a gente optou por esquadrias, vidro temperado sim.
Elas são, às vezes, menos da metade do preço da esquadria de alumínio. Então, pra mim, que gosta desses grandes paredões de vidro, ela é o ideal. E eu também trabalho muito com vidro fixo, que ainda é mais barato do que a própria esquadria. O sofá também foi doação dos nossos amigos. A casa vai evoluindo, né? Aos poucos, coisa linda. Eu amo essa integração que a gente tem, né, gente, com a nossa área de jardim. Esse aqui é o container, né? A gente começou com que a gente morava à distância, morava em Parnaíba, no Piauí, precisava chegar aqui com a casa já pronta. Então a gente comprou um container e mandou reformar esse container à distância, economizando aí toda a parte de canteiro de obra, porque a gente terceirizou tudo. Todas as portas e janelas da época tinham sido feitas com o próprio material do container, depois que a gente foi trocando aos poucos. Algumas ainda são com o material do container. E isso nos permitiu uma economia absurda. A gente conseguiu colocar o container aqui por pouco mais de R$22 mil, com fundações tipo blocos sem ferro. E a gente morou aqui durante muitos anos felizes. Aqui, inclusive, era o nosso escritório e dormia um dog alemão aqui dentro com a gente. Agora, esse container vai ser o quarto da bebê. Então, por isso que a gente tá fazendo, né, o segundo andar da casa. É isso aqui que tá o container por enquanto, né? A gente Lindo, não vai viu? mexer muito nele, porque justamente vai reformar pra virar um quarto da bebê. Mas eu gosto dele porque ele tem muita, né, abertura. A gente aproveitou as portas originais dele. Aqui a gente tem a fossa, que eu falei, que é uma fossa com 60% de economia ecológica, que praticamente dispensa limpa-fossa. A gente só precisou chamar aqui e ainda dá banana. Tô apaixonada por ela. Aqui é a porta original do container. E aqui o nosso banheiro barra closet, né? Que a gente tem uma parede de taipa de pintura que a gente fez com 44% de economia, utilizando a terra do próprio terreno que a gente cavou no poço, assim como o reboco dessa parede, gente, que de material, junto com aquela outra parede da cozinha, foi R$50. É a mesma receita da parede da cozinha. Esse daqui a gente fez um reboco ploc-ploc, que é um onduladinho. Tô com a tinta de terra rosa. Precisa até repintar ele, porque ele pega muito. Como ele tem esses ondulados, acabou manchando um pouco ao longo dos anos. De resto, ele é muito resistente, gente, ele pega muito. Porque a gente tem um jardim, foi projetado mesmo para cair um pouquinho de chuva no jardim. Esse aqui é o nosso banheiro, né? A gente conseguiu também fazer um deck depois de alguns anos. Jardim embutido nele, não tem parede aqui, porque eu fiquei pensando, eu vou construir uma parede só para descer os canos. Desce os canos sem parede. Pra que parede? Vai ter parede não. Adoro meu teto de vidro, posso tomar banho. Apagar a luz, entendeu? Meu closet nada. Aqui eu tenho um forro de bambu bonito. Aqui eu tenho um espelhão bonito. Aqui eu tenho um closet em L. Toda a área de circulação do banheiro aproveitada para closet. Então, assim, ficou super espaçoso. Ainda ficou aqui uma área de penteadeira. Aqui um banco para você sentar, se calçar, se vestir sentado, que tá com muita. Só mesmo a privada que ficou nessa área mais privada, né? Privativa. Até os puxador a gente pegou no mato. Madeira, né? Essas bancadas aqui das pias também. Peguei na rua, o cara que tava cortando um cajueiro, moço, joga aqui, moço. Em Parnaíba. Aí eu comprei as pernas no Mercado Livre, instalei. Aí aqui só lâmpada, com um soquete simples, porque a área mais barata que tem é isso aqui. Aí os espelitos, né, suspensos. O ferro que a gente não usou na obra, virando móvel. Cubas também de cerâmica artesanal, no meio da estrada. Essas cubas aqui normalmente custam R$400, R$600, eu comprei por 120, orgânico. E a gente também fez um jardim maravilhoso aqui para os nossos gatos poderem aproveitar. Aqui a gente tem o primeiro ambiente com sofazinho, cadeira para os gatos, balancinho que era meu sonho, luzes de quermesse. Aí tá vindo aqui a plantinha, né, ó, elas vão se unir aqui, uma firme união, aí vai ter mais sombra aqui nas horas de sol. Aqui tem uma mesinha que eu comprei da vizinha para uma área de café, tomar um cafezinho, né, fora Bonitinha de casa. essa. Aqui tem a Praça é Nossa, também feita com piso intertravado, 40% de economia. Mesma técnica ali que a gente usou na lavanderia, mesma técnica que a gente usa na calçada da casa. A gente tem os portões da casa onde eu cresci, como lá na frente. Também tem as mesmas técnicas do cobogó com a falta do cobogó e as grades da casa onde eu cresci também, né, na prisão. Onde eu morava. No container, a gente também tem um telhado verde que ajuda a gente a economizar ainda mais ar-condicionado, porque ele funciona natural. E a gente tem um boiler de água quente. A água ela é aquecida com a luz do sol. E se você acha que acabou, achou errado. As partes mais legais da nossa casa lago. é o nosso quintal, que é literalmente isso aqui. Vocês estão vendo, gente, é um lago. Isso que fez eu me apaixonar por esse terreno. Muito lindo, porque aqui a gente tem os patinhos passeando na lagoa, os vizinhos de caiaque, Fernando também anda de caiaque e pesca. A gente tem muitos animais, inclusive nós, né? Pássaros. Estou muito apaixonada. Tem você pode entrar aqui no lago, a gente entra direto, toma bem fresquinha, a água é super pura, pode pescar.
Aqui o nosso caiaque, tem umas mesinhas pra gente curtir aqui também, a gente fica muito aqui com os amigos. E ainda tem umas redes maravilhosas. Ai, que é onde eu vou terminar o vídeo de hoje, que... Ai, eu tô cansada, a grávida tá cansada aqui. Eu já gravei 4 reels hoje, arrumei a casa todinha pra receber vocês. Fernando, finalizei o vídeo? Não. Ele não quer me dar licença maternidade, gente. Vocês estão vendo aí, né? Meu Deus do céu, pois pronto, ó. Clica aqui para se inscrever no Intensivão da Construção, que é o nosso curso gratuito. Aqui você assiste playlist de casos de sucesso de vários alunos nossos que já conseguiram construir a vida dos sonhos. E aqui um vídeo que você pode gostar. Um beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. E esse vídeo original tá aqui na descrição. Se você quiser um arquiteto também, fala comigo. Projeto bem feito, viu? O gatinho. É, rapaziada.